Sábado, então, minha gente, dia 14. Se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. Movidos pela palavra da Escritura, abandonemos nossas incoerências e atitudes contrárias ao reino de Deus e deixemo-nos impulsionar pelo amor que o Senhor nos dedica a todo momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um Evangelho do dia. Por graça divina do Pai, que nos sustenta. Obrigado, meu Deus, por poder mais um dia trazer a palavra do Senhor. Sou muito grata, meu Pai, meu bom Jesus, Virgem Santa de Pentecostes, Arcanjo Miguel, santos e anjos de nosso Deus, nos protejam, nos abençoem, a todos nós, as nossas vidas, as nossas famílias, Pai. Que esta palavra sirva de valia para qualquer problema, para qualquer situação. Que o Senhor possa tocar o coração com o Espírito da verdade e da justiça. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos diretamente para a leitura. Vai pegar 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 14 ao 21. 3, 2, 1. Já está com sua Bíblia, o seu aplicativo aí, né, minha gente? Quem medita de dia e noite na lei do Senhor dará seu fruto no devido tempo. É verdade. É verdade, minha gente. Sempre dá. E dá para sempre. Os frutos do Senhor. Leitura 2 Coríntios, capítulo 5, versículo do 14 ao 21. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. E tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra da reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Palavra do Senhor. Vamos pegar a sua Bíblia para irmos para a explicação. Capítulo 5, do versículo 14 ao 21. Vamos lá para a explicação bíblica, então, minha gente. Lá no capítulo 5, no versículo 21, no versículo 14, diz o seguinte: é bem provável que os oponentes de Paulo tenham insinuado que, em termos de religião, ele era desequilibrado. Paulo era louco, porque o amor de Cristo o compelia a um ministério apostólico vigoroso. Por outro lado, seu ministério entre os coríntios nunca foi o de um homem louco. De fato, Paulo manteve sua visão do terceiro céu
em segredo por 14 anos, até mencioná-lo mais adiante nesta carta. O coração da mensagem de Paulo era que o Messias judeu morreu em favor de todos os tipos de pecadores. Você vai ver em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Tanto judeus quanto gentios foram incluídos na morte substitutiva de Jesus. Em união com Cristo, os pecadores que creem no Evangelho morreram para o pecado e foram ressurretos para andar em um novo viver. No versículo 15, a expressão para que os que vivem se refere aos cristãos que agora estão espiritualmente vivos. Porque aquele que anda no mundo não tem paz, né, minha gente? Sem Cristo, sem Deus no seu coração, não tem paz. Você só vai encontrar a paz quando você entender, né, o sacrifício de Jesus Cristo. O ministério de morte e ressurreição de Cristo se tornou padrão para o ministério de morte e vida nova do cristão. Pessoalmente, Paulo também era exemplo nisso. Desculpa. Lá no versículo 16, a expressão segundo a carne é uma boa tradução do texto grego. Em uma situação sempre há duas perspectivas conflitantes, a natural e a divina. Uma visão natural de Cristo levou à sua crucificação e à perseguição de Paulo aos seguidores de Jesus. Depois que a luz da revelação divina raiou sobre o apóstolo no caminho de Damasco, ele já não o considerou mais. Do 17 ao 18, as palavras em Cristo indicam estar em união com Ele. A verdadeira conversão dá início à transformação de vida, mas não reformando a velha natureza. O Espírito que habita em nós cria vida divina nos cristãos, permitindo uma vida de coisas novas. Outras passagens do Novo Testamento comunicam esta verdade, utilizando expressões como nascer de novo e regeneração. Aqueles que eram inimigos de Deus são agora amigos do Senhor pelo fato de estarem em reconciliação com Ele. A ira de Deus contra o pecado foi satisfeita na morte de seu Filho. Os pecadores que costumavam colocar os seus próprios interesses acima da glória de Deus foram levados a considerar o Senhor seu maior tesouro. O ministério da reconciliação, ser um agente dessas boas novas, era a responsabilidade especial de Paulo, mas esta tarefa também pertence a todos que receberam este ministério. O ministério da reconciliação. Ser um agente das boas novas de Cristo. Para gravar agora, então, já vimos que Paulo falou muito sobre a reconciliação com Deus através de Cristo, né? Da nova criação e o ministério da reconciliação que é confiado aos cristãos. Esta passagem católica destaca que Deus reconcilia o mundo consigo, não mais imputando os pecados dos homens, e que Cristo se tornou pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. A motivação do amor de Cristo. A passagem começa com a afirmação de que o amor de Cristo nos constrange. Isso significa que o sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar nos move a viver para Ele e a comunicar o seu amor aos outros. Isso é uma verdade, minha gente, tá? A nova criação. Paulo afirma: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O que era velho passou e tudo se tornou novo. Esta nova vida em Cristo é um presente de Deus, porque você já não olha mais o mundo com os mesmos olhos. Você vê o mundo como Deus vê, né? Como humanidade, e não com individualidade, como se fosse uma competitividade, né? Entre irmãos, né? Mas sim como uma unidade na universalidade de Cristo, que aceitou gentios e judeus, né? Que ele morreu por todos eles. O ministério da reconciliação. Deus confiou aos cristãos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo, representando-o e solicitando em reconciliação com Deus.
solicitando a reconciliação com Deus. Então, Deus confiou aos cristãos o ministério da reconciliação. Somos embaixadores. Como? Levando o Evangelho, a palavra de Deus. Na casa, no sapê, na fazenda, no mercadinho, na esquina, na padaria. Você que é leigo, né? E tem os próprios, né? Que são os padres que estão nas igrejas. Mas você pode ir além das igrejas, tá, meu irmão? O ministério da reconciliação. Deus em Cristo reconciliando o mundo. O que significa? Deus em Cristo reconciliando o mundo. Deus, através de Cristo, reconciliou o mundo consigo mesmo, não imputando mais os pecados dos homens. Esta é a base da mensagem que devemos transmitir. Tá? Porque Jesus Cristo é o Senhor nosso Salvador. É isso que devemos sempre refletir e levar esta mensagem, que é a base do Evangelho. Cristo como pecado por nós. A passagem declara que Deus fez de Cristo o pecado por nós, para que nós em Cristo nos tornássemos justiça de Deus. Este é o cerne do sacrifício de Cristo e da salvação que Ele proporciona. A passagem é vista como um exemplo da graça e do amor de Deus que se manifestam no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. A noção de reconciliação com Deus é central na teologia católica, enfatizando a importância da fé e da graça de Deus na salvação. Nada é por nós ou pelo nosso esforço, mas tudo é pela obra de Deus, pela graça. É isso que está falando, né, a nossa religião católica. Por quê? Porque depois vem as obras, quando você se regenera, você se reconcilia com Deus, vem os bons frutos. A passagem também reflete o conceito católico de que Cristo é a fonte da nova vida e da graça divina que renova a humanidade e a reconcilia com Deus. Vamos para o Evangelho do dia. Então, minha gente, pega lá a sua Bíblia. Pega lá a sua Bíblia. Tá tão claro. Tô achando estranha essa luz aqui, minha gente. Tá, mas tá bom. Vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo. No capítulo 5, do 33 ao 37... Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás os teus juramentos feitos ao Senhor. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o suporte onde apoia os seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Não jures tampouco pela tua cabeça, porque tu não podes tornar branco ou preto um fio só de cabelo, um só fio de cabelo. Seja o vosso sim, sim, o vosso não, não. Tudo o que for além disso vem do maligno. Vamos para a explicação. Gente, quando você jura, né, é sinal que não tem confiança, né? Então, a partir daí, ó, eu creio que seja um pouco isso, né? Mas vamos ler, eu não vou dar opinião nenhuma em relacionado a isso. Primeiro, eu sempre vou ler o texto, tá? O texto bíblico, que é aqui que está a palavra da verdade. Então, lá no 33... Vamos para o 33. Eu passei do 33, 5. 5:33. Mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Ou seja, eu juro a Deus. Eram considerados obrigatórios, entretanto, uma vez que os judeus evitavam o uso do nome pessoal de Deus e em seu lugar usavam substituições reverentes, mentirosos espertos podiam prestar o juramento, que pareciam apelar a Deus sem tecnicamente fazer assim. Jesus ensinou que jurar é errado, uma vez que os juramentos demandam a destruição de um objeto,
ou uma pessoa, se o juramento for quebrado. Então, nunca jure por ninguém, viu, gente? Nem pelo filho. Desfaça todo o juramento que você já fez. Por filho, por marido, por mãe, por nada, tá? Você não faça juramento porque nós somos fracos. Você vai cair. Não adianta. Você vai cair. Mais cedo ou mais tarde, sempre você vai. Porque o ser humano não tem capacidade de cumprir promessas que nem Deus tem, minha gente. Então, deste modo, jurar por céu, terra, Jerusalém ou mesmo pela própria cabeça é inadequado, porque isso implica que possuímos a autoridade para destruir coisas sobre as quais somente Deus tem autoridade. Jurar contra Deus e aqueles que lhe pertencem equiparam-nos ao demônio, ao Satanás, ao maligno, que tentou assumir a posição de Deus como regente do universo. Ficou claro? Então, jurar contra Deus, você fazer um juramento e quebrar esse juramento, você está se colocando no lugar de Deus. Só Deus pode jurar sobre pessoas ou coisas, tá? Ou cabeças, sobre qualquer coisa que não é seu, tá? Nada é seu. Você tem que lembrar disso. Nada é seu, nem seu corpo. Então, ó, para gravar na mente. Jesus aborda a questão dos juramentos e enfatiza a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações dos seus seguidores. Ele critica a prática de usar juramentos frequentes como meio de reforçar a verdade, ao invés de simplesmente viver uma vida de integridade. Jesus ensina que a palavra deve ser simples e clara, sendo sim, sim e não, não. A prática de usar juramentos, especialmente invocando o nome de Deus ou coisas divinas, é vista como desaprovação, pois pode ser um sinal de falta de confiança na própria palavra. Você, quando está jurando em nome de Deus, você quer dar para outra pessoa como se fosse uma segurança, mas você está pecando, você não pode fazer isso. Você não pode fazer isso porque você vai ter sérios problemas. Só Deus pode, né? Porque só Deus tem palavra, só Deus tem poder. Então, quando você quer fazer as vezes de Deus, você está fazendo igual Satanás fez, querendo estar no lugar de Deus, tendo poder sobre as coisas. Nós aqui nós não somos nada, como vimos na leitura de ontem. Tá? Em vez disso, Jesus promove uma vida onde a verdade e a sinceridade são a base da comunicação e das relações, onde não há necessidade de juramentos para garantir confiança. Agora, se a outra pessoa vem com desconfiança, o problema também é da outra pessoa, não é seu, né? E aí, você não precisa você jurar por Deus, para outra pessoa acreditar em você não, tá? Senão você vai estar arrumando um problema com Deus para você. A crítica de Jesus. Jesus em seguida critica a prática de usar juramentos indiscriminadamente. Ele diz: eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, porque Jerusalém é a cidade do grande rei. Porque ele enfatiza a importância da sinceridade. A verdade e a sinceridade devem ser a base da vida dos cristãos. Não é necessário invocar Deus ou outros elementos divinos para garantir a veracidade das palavras. Uma vida de integridade é suficiente para garantir a confiança, e os juramentos se tornam desnecessários. Então, meu irmão, se você acredita em Deus, você só faça a sua parte, né? Deus te honrará, porque Deus honra seus filhos amados. Seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Esse versículo resume a mensagem principal. A palavra deve ser simples e clara, sem necessidade de adornos ou juramentos para garantir a verdade. Se sim, eu vou fazer, se não, não vou fazer, né? Eu não posso garantir nada por ninguém, mas se por mim eu posso garantir que sim, é um sim. Se eu posso dizer que não, é um não. Então, minha gente, é esta a questão, né? Quando você pensa realmente em entrega de fato as coisas para nosso bom Deus, Ele te dá respostas claras. Só que você precisa ter verdadeira confiança nisso, né? Ter fé.
o que vem do maligno. Jesus afirma que tudo que for além disso, ou seja, tudo que não seja a simples verdade, vem do maligno. Isso inclui a mentira, o engano e a falsidade. Para nós católicos, tá? Este ensinamento de Jesus sobre os juramentos e a honestidade é uma chamada à integridade e à sinceridade na vida. A Igreja Católica, seguindo o exemplo de Jesus, promove a importância de viver uma vida de verdade e transparência. A prática de juramentos deve ser reservada para ocasiões importantes, como em testemunhas de verdade, em testemunhas de fé, ou em compromissos relevantes, mas não deve ser usada como um hábito ou um meio de reforçar a veracidade das palavras. Usamos em alguns momentos, sim, principalmente nos sacramentos, né? Porque é um sacramento que você faz no céu e na terra. Em resumo, Mateus é um convite à simplicidade, capítulo 5, do versículo 33 ao 37, é um convite à simplicidade e à honestidade nas palavras e ações. Jesus nos ensina que uma vida de integridade e sinceridade é mais valiosa do que a prática frequente de juramentos e que a palavra deve ser simples e clara, sendo sim e cumprindo o que você diz, ou sendo não, porque você não vai conseguir cumprir de fato aquilo que você pode ter se disponibilizado a fazer, né? Então, nunca dê palavra à sua palavra se você não for cumpri-la, né? Às vezes, se você acha que você não vai, se você entregou, né, o seu pensamento, você está indeciso numa situação, você até deseja algo, né, mas você não tem a certeza no seu coração que aquilo é correto, você não faça nada, você ore, espere, e se Deus te disser que não é bom, você desfaça tudo. Você escute a voz do Espírito Santo de Deus, tá? Que às vezes chega um pouco tarde, ou você o busca um pouco tarde, tá? E isso aprendemos sempre nas nossas vidas, tá? Às vezes você deseja muitas coisas e até se esforça que dê certo, mas não é isso que Deus quer para você. Então, se você tem confiança em Deus, Deus vai te mostrar. Este é o nosso estudo bíblico do dia, de sábado, minha gente, tá? Espero que vocês tenham tido uma ótima festa. Quem for nas quermesses, tá? De Santo Antônio na sexta-feira, vê se não se empanturrou muito, né? E é isso, minha gente. Até domingo e Shalom. Shalom Alequim. A paz esteja convosco. A paz seja convosco. Que as palavras aqui ditas tenham sido de valia, tenham sido do agrado de Deus. E que todos tenham um excelente fim de semana, com a presença de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas e o Espírito Santo sempre junto, sempre possam estar junto com vocês, orientando, iluminando, indicando o caminho. Virgem Santa, Mãe de Deus, nos cuida, nos proteja, Mãe, nos ame. Amém? Até domingo, minha gente.